Ontem, quem não veio ontem, levanta a mão. Todo mundo que estava ontem está hoje? Então tá, aqui eu achei que tinha alguns colegas que iriam vir só hoje, tá? Então, pessoal, sejam bem-vindos. A gente vai dar sequência ao nosso curso de Inteligência Artificial e agora é botar a mão na massa, né? Acho que é todo mundo empolgado para começar a trabalhar com o Vinícius aí, que vai dar todas as dicas, todas as orientações para a gente poder utilizar essa ferramenta tão valiosa aí, né? E tão fascinante, né? Pessoal, hoje de manhã eu estive no encontro de presidentes de entidade de classe, no CREA, tá? E para o segundo semestre a gente vai ter novidades. Estou conversando com o Vinícius para a gente talvez pensar em inteligência artificial mais específica, um pouco mais avançado. Então a gente está vendo com o Vinícius e também estamos pensando em alguma área de preventivo de incêndio, outras áreas, a gente quer buscar outros cursos. Então para isso eu ia pedir a gentileza para vocês, depois a Karine vai mandar uma mensagem para vocês no WhatsApp. Existe um formulário, eu gostaria que vocês respondessem esse formulário e um dos questionamentos é, de repente, se vocês tiverem alguma ideia de algum curso. Porque o curso de Inteligência Artificial ele foi uma proposta do nosso encontro catarinense da construção civil. Então, muitas pessoas pediram, então a gente buscou isso. Então, eu gostaria da colaboração de vocês, que é muito importante. E vocês também responderem o questionário, como é que foi o curso, se gostaram do espaço, está tudo ok, né? A gente está aberto a sugestões e críticas também, né? Tá bom? Pessoal, quero desejar um bom curso para vocês. A nossa dinâmica vai ser o seguinte, nós vamos aproveitar começar agora às 19h10, 19h15, vamos até umas 8h30, a gente vai fazer uma parada de coffee break, tá? Uns 15 a 20 minutos aí de coffee break, a gente volta. E aí no final, o Vinícius vai aplicar uma prova. Quem tirar 9,99 vai poder participar do happy hour que a gente vai fazer com o shopping aí pro pessoal. Tá bom? Ué, precisamos chat GPT e inteligência artificial. Aí é que a gente vai utilizar, né? Tá bom, pessoal? Então, como é sexta-feira, pra gente confraternizar no final, tá? Vai ter esse happy hour aí. Vou passar o vídeo institucional do CREA, que é o nosso patrocinador desse curso, tá? Desde que o mundo é mundo, o homem nunca deixou de ir atrás das perguntas, muito menos de ficar satisfeito apenas com uma resposta. São as perguntas que transformam o mundo. Por isso, continuamos a nos questionar. Para onde quer que você olhe, você enxerga a nossa evolução. Novas soluções, novas invenções. Tudo em um rápido ritmo de transformação. Quando a força e os conhecimentos das engenharias, agronomia, geociências e tecnologia são combinados, nada é capaz de nos parar. Quais serão os nossos próximos passos? CREA Santa Catarina, transformando vidas. E agora eu passo a bola aqui para o Vinícius para a gente começar a aula. Bom, pessoal, boa noite. Satisfação estar aqui com vocês de novo. Sexta-feira, né? Ainda bem que o presidente garantiu um chopp lá só para quem acertar a prova, né? Mas, enfim, estou bem animado de estar aqui com vocês de novo. Ontem foi uma noite bem produtiva, eu espero. Espero que vocês não tenham saído daqui frustrados por eu ter dito que a inteligência artificial não é inteligente, né? Ou pelo menos talvez tenham saído aqui mais felizes, né? Sabendo, ufa, pelo menos ninguém vai substituir meu trabalho, né? Ainda. Então, a ideia de ontem era exatamente essa. A gente dá uma nivelada nos conceitos para que a gente saiba do que a gente está falando. A gente não cair em nenhum conto de marketing aí, enfim, de querer enganar a gente de que a inteligência artificial pode fazer mundos e fundos aí. Então, ficou bem claro para vocês ontem, eu espero, né, de que a inteligência artificial, na verdade, a inteligência artificial generativa, né, é uma ferramenta que a gente vai usar para realizar algumas tarefas para a gente. E a ideia de hoje é que a gente faça essas tarefas juntos, né? Então, eu quero que vocês saiam daqui sabendo usar o ChatGPT, sabendo dar os primeiros passos e, na medida do possível, eu quero que vocês me deem exemplos de coisas para a gente fazer. Então, alguns colegas já falaram comigo, algumas coisas querem fazer. Quem se sentir à vontade para emprestar um exemplo para a gente fazer ao vivo aqui, compartilhar com os colegas,
Essa é a minha ideia. Então, vamos aproveitar a noite de hoje para pensar casos práticos, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa, muitos de vocês já usam o ChatGPT e talvez já tenham passado por essa etapa, mas tem gente que nunca usou. Então a gente vai começar fazendo realmente o básico, o zero, pessoal. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai configurar uma conta do zero e a gente vai trabalhar as primeiras formas de interação e o que são as instruções personalizadas. Então, todo mundo está com internet aí? Todo mundo conectou o Wi-Fi? Não conseguiu, Pico? É, tudo minúsculo. Apesar do Pacific ali estar com maiúsculo, ele é tudo... Ah, é Pacific. É Pacífico? O ano que tá até 2024, viu? Agora sim. Bom, vamos seguindo aqui. Deixa eu só. Deixa eu ver se eu consigo virar isso aqui para me ajudar. Bom, então vamos fazer isso junto com vocês aqui. Deixa eu ver se eu crio uma do zero aqui com vocês. Bom, então a gente vai lá, vai abrir um navegador. Não precisa baixar nada, tá, pessoal? Vocês simplesmente vão abrir o navegador de vocês. Eu uso o Google Chrome aqui, mas quem estiver usando o Edge, Firefox ou o que seja, tá? O meu ele já conectou, mas deixa eu sair daqui para ficar mais fácil. Quer que mexa aqui para ele regularizar, né? Será? Esse negócio ainda tem. Tá atrapalhando aí, pessoal? Deixa eu dar um zoom aqui. Ah, ali em cima não... Não, aqui embaixo ele começa de baixo que ele vai indo pra lá assim. Ah, ele tá meio tortinho, né? É, ele tá com esse lado aqui, ó. Esse negocinho aqui tem que puxar pra cá. Bom, quem que é alto aí consegue arriscar? Não sei se vai... Porque ele tá dando essa tombada aqui, né? Quer vir? Todo mundo com medo de pôr a mão nisso aí, né? Melhorou? Melhorou? Melhorou bastante. Se tivesse mais um. Aí. Boa. Obrigado, querido. Esse já ganhou o chopp sem fazer a prova. Tá garantido. Opa. Bom, então faz muito tempo que eu não entro sem ter uma conta, então eu também não faço ideia. Mas pelo que eu estou entendendo, quando você entra lá, ele já deixa você usar o ChatGPT. Mas o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês cadastrem uma conta, tá? Então a gente clica lá em cadastrar. E aí ele vai pedir aí para você colocar um e-mail. Deixa eu fazer isso com... Aí tem duas opções, né? Como eu costumo fazer? Eu vinculo a minha conta do Gmail, que eu acho que é mais fácil. Então eu clico ali, continuar com o Google. Como eu já tenho uma conta aqui logada, eu vou entrar com essa conta. Ok. Uma vez que a gente está dentro
deste site, né? O que a gente está fazendo aqui é a gente está usando o modelo GPT pela interface do chat GPT. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês outras formas da gente usar o modelo. E aí, pessoal, aqui a gente já consegue fazer aquela brincadeira que a gente fez ontem, né? Então eu comentei com vocês que o primeiro exercício ia ser perguntar o que é concreto armado. E aquilo que eu falei para vocês ontem, né? Não se usa ChatGPT para perguntar nada, né? Mas, como a gente está num ambiente aqui seguro, ninguém vai usar isso aqui para fazer nada sério, é mais uma ideia de como que a gente interage com ele. Então ele escreveu para mim, veja, foi bem econômico, né? Escreveu um texto de concreto armado, o que é concreto armado em 2 parágrafos. Ele, enfim, não vou checar aqui se isso está correto ou não, não é a ideia do que eu quero fazer aqui com vocês, mas eu quero mostrar aqui para vocês que essa resposta que ele me deu aqui, eu consigo continuar interagindo. Escreva em 4 parágrafos. Então, inicialmente ele fez um texto para mim de 2 parágrafos, agora ele expandiu esse texto para mim. Perfeito. Se eu quisesse pegar esse texto e colar em algum lugar, pessoal, de várias formas. A gente pode simplesmente selecionar ele, copiar e colar. Ou tem um botãozinho aqui que facilita muito a vida, tá? Que a gente clica aqui, ele copia, aí eu posso ir no Word, posso ir no meu e-mail, posso ir em qualquer lugar e eu colo esse texto. Bom, ele escreveu o que é concreto armado, ok, mas eu quero que ele vá além. Escreva uma poesia sobre concreto armado. Vamos ver o que vai sair. No coração da cidade erguido, o concreto e o aço entrelaçados. Fortaleza de sonhos, firme abrigo. Guardam histórias nos muros calados. Muito bom, hein, pessoal? E é isso que eu ia perguntar para vocês. Como é que ficou a poesia de vocês aí? Diferente, né? Teve alguém que ficou igual ao meu? Teve alguém que começou no coração da cidade erguido? É parecido, só que as palavras estão bem diferentes. Legal. Ele fica entrelaçado. Legal. Bom, então qual que é a lógica que eu queria mostrar aqui para vocês? Se eu pegar esse texto e rodar num detector de plágio, ele não vai identificar. Oi. Professor, depois você vai mandar um passo a passo para a gente. Posso mandar esse material tranquilo. A apresentação eu já vou mandar, né? Mas se vocês quiserem algo específico, eu faço também, tá? Passo a passo, assim. Tá, eu faço, tá? Mas depois esquece. Fica tranquila, tá bom? E um negócio que eu ia falar para vocês, no formulário lá, sobre esse segundo curso de inteligência artificial que o Tony falou de fazer, para de repente vocês identificarem qual que é o foco que a gente pode dar. Porque aqui foi um geral, né? Mas eventualmente, sei lá, vamos fazer inteligência artificial para engenharia civil, inteligência artificial para, sei lá, enfim, pensem aí também, tá? Bom, a ideia aqui era mostrar para vocês que ele escreve textos diferentes. Se eu botar esse texto aqui num detector de plágio, ele não vai identificar isso como plágio. Agora, existe hoje em dia detector de inteligência artificial. Então, se a gente colocar isso num detector de IA, talvez ele diga que esse texto foi gerado por IA. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Deixa eu copiar o texto. Nem sempre ele detecta, tá? Mas vamos ver esse aqui.
Não. Ó, tudo que ele marcou em amarelo, ele detectou que tem 88% de probabilidade desse texto ter sido gerado com IA. Hã? Caiu na malha fina. Mas tem outros sites que... Isso. Aí é que tá. Aí o pessoal é criativo, né? E a gente resolve... Por isso que eu falo que inteligente mesmo é o ser humano, tá? Não a máquina. Bom, fizeram um detector de IA, então pediram para IA fazer o texto não ser detectado por IA. E aí tem formas de... Se solicitar ali, ele vai fazer se não detecta. Eu nunca testei propriamente dito, mas qual que é a grande questão? Se você pedir minimamente para ele evitar algumas palavras, ou para escrever de determinada forma, já vai ser um texto muito mais refinado ao ponto que talvez não detecte, tá? Você perceba que assim, ó, 100% do texto foi gerado por IA, mas para ele, ó, a chance é que 88%. Então assim, a meta aqui seria a gente chegar em 10%, quem sabe? Ok? Ótimo. A gente pode ir além, né? Lembra que eu falei ontem para vocês sobre forma, né? Escreva uma piada sobre esse conteúdo. Por que o concreto armado nunca fica nervoso? Porque ele está sempre bem armado contra o estresse. Péssimo, né, pessoal? Péssimo. Se fosse para seguir carreira de stand-up, né? Por isso que eu digo assim, humorista não vai perder emprego, né? O que acontece aqui, pessoal, geralmente, e eu já fiz isso outras vezes, é que ele faz uma piada que funciona no inglês, mas em português não faz tanto sentido, tá? Às vezes acontece isso. Então, às vezes, esse texto em inglês poderia ter um trocadilho, alguma coisa que fizesse... Ok. Escreva uma piada, ótimo. Agora vamos tentar fazer algo mais sério. Eu preciso fazer um texto dissertativo de 10 parágrafos com introdução, desenvolvimento e conclusão. Sobre concreto armado. Use um tom acadêmico e interprete um engenheiro experiente no assunto. Então vamos lá. Então vocês percebem que ele está fazendo exatamente o que eu pedi. Pedi um texto dissertativo, pedi um texto formal e pedi para ele fazer esse texto com introdução, desenvolvimento e conclusão. Não sei se é uma redação que tiraria nota boa no Enem, mas pelo menos do ponto de vista de forma, ele fez exatamente o que a gente pediu. E aí, pessoal, o que eu estou querendo falar aqui com vocês? É que vocês que vão guiando esse processo. Então, por exemplo, eu não gostei da conclusão. Eu quero que ele escreva uma nova conclusão. Então eu digo para ele, o texto está bom, mas eu não gostei da conclusão. Reescreva 3 alternativas de conclusão. E aqui eu vou economizar o processamento dele, tá? Não precisa reescrever o texto todo. Escreva somente as 3 alternativas de conclusão. E aí ele fez para mim, ó, 3 alternativas. Percebam? O grande ponto que eu quero falar aqui para vocês, lembra aquilo que eu mencionei ontem? Não se contentem com o primeiro resultado. Vão além, gastem tempo.
você já está economizando muito tempo em pedir a tarefa para ele. Aí você pode ir refinando isso até o nível que você achar que é relevante, tá? Bom, ok. Eu estou aqui usando uma conta gratuita, não é pago, ele me dá a oportunidade aqui de fazer o upgrade se eu quiser. Então, eu estou nesse patamar aqui, né, um usuário gratuito. A versão paga percebam que ele diz aqui, eu tenho acesso a muito mais mensagens usando o modelo mais atualizado, que é o GPT-4o. Eu tenho eu tenho acesso à análise de dados, que é aquela que gera os scripts de programação de Python. Eu tenho acesso ao carregamento de arquivos. Eu tenho acesso à navegação na web. Enfim, o verdadeiro potencial mesmo está na versão paga. E ele deixa também criar os GPTs personalizados. Mas, na versão gratuita dá para fazer muita coisa, tá? O meu curso que eu dou online, ele é totalmente focado na versão gratuita. Numa ideia de que você não precisa pagar. Pode falar, querido. Aquele exemplo que eu dei ontem, né? Do taxímetro. Eu vou mostrar para vocês e aí você dá uma avaliada, tá? Eu gosto dessa possibilidade de ter ele aqui a qualquer momento para usar de forma simplificada, mas, eventualmente, a ideia de usar ele sob demanda pode ser uma boa ideia, tá? Ok. O que eu quero mostrar aqui para vocês, pessoal? Quando a gente clica aqui em cima, então eu estou cadastrado, meu e-mail está ali, e a gente vai em personalizar o ChatGPT, ele tem dois campos aqui que nos auxiliam e, de certa forma, você personaliza a maneira como ele vai interagir contigo. O que você pode fazer nesses dois campos? O campo de cima são informações que você pode dizer ao seu respeito. Então, por exemplo, eu posso dizer para ele: eu sou um engenheiro que ministra cursos de inteligência artificial. Eu moro, vou inventar aqui, né? Em Balneário Camboriú, na Avenida do Estado, número 1000, apartamento 101, CEP 8888, Estado de Santa Catarina. Estou escrevendo de qualquer jeito, tá? Meu RG é 12345. Meu CPF é 123456789-10. E meu telefone é 99.98765.4321. Perfeito. A partir do momento que eu faço isso, o que acontece? Se eu vier aqui, lembra da história ontem do formulário do médico? Me ajude a preencher o formulário abaixo com os meus dados pessoais. Aí imagina que a secretária lá me mandou nome, endereço, telefone, RG, CPF e profissão. Poderia vir mais coisas, né? Opa, peraí que ele não pegou aqui, ó. Ele tá teimoso. Personalizar. Habilitar para novos chats. Preencha com os dados que estão salvos nas instruções personalizadas. Pronto.
Ele foi meio teimoso aqui, né? De início ele não quis. Mas, se vocês lembram bem, eu preenchi esse, só esqueci do nome, né? O principal. Eu coloquei lá aquele endereço, o apartamento, o balneário, o RG, o CPF e profissão. Então, o que isso significa? Que qualquer informação que você colocar ali, ele pode levar isso em consideração para escrever um conteúdo. Na minha versão, eu vou mostrar ali para vocês, na minha versão paga, eu deixo o meu mini currículo ali, eu deixo algumas informações que eu acho relevante, porque, por exemplo, eu vou dar um curso igual esse hoje. Aí a Karine lá me pediu, manda para um currículo em um parágrafo. Eu peço para ele, me ajude a fazer um currículo em um parágrafo, né? Não sei se vocês já devem ter participado de situações como essa, vai dar uma palestra num congresso, e aí vira e mexe, aí você pega aquele currículo antigo, reescreve, é sempre aquela luta, né? Eu deixo assim. Com relação à segurança da informação que a gente coloca nesse personalizar, tanto no pago quanto no gratuito, é a mesma. É a mesma e eu não garanto nada. Sinceramente, assim, eu acho muito improvável que, assim, alguém lá dentro esteja, sabe, pegando essas informações, porque grosso modo é o seguinte, vamos pensar, a gente faz cadastro em lugares muito menos confiáveis. A gente escorrega numa esquina aí numa loja, estão pegando nosso CPF. Então, assim, aqui eu prezo muito mais pela praticidade do que entrar nesse rigor, assim. Mas eu diria que um especialista em segurança de dados talvez não recomendaria fazer isso. E os trabalhos técnicos? Aí que tá, isso que eu ia falar. Por exemplo, um banco, um escritório de advocacia, a orientação geral é que você não coloque as petições, porque aí você está lidando com informação ali de um cliente seu. E aí o ChatGPT oferece uma versão onde ele informa que ele não usa aqueles dados para treinar o modelo. Se você quiser colocar uma camada maior, aqui em configurações, ele tem essa opção aqui, controlar dados. E peraí, melhore o modelo para todo mundo. Você percebe que ele não coloca assim, você deixa usar nossos dados? Ele diz assim, posso melhorar o modelo usando seus dados? Mas se você clica aqui e desativa, na prática, você está falando para ele que não é para usar os seus dados para retreinar o modelo. Tá? Esse é um jeito, né? Se um dia acontecer alguma coisa e você descobrir que vazaram seus dados, então você pode ir atrás deles porque você desmarcou isso aqui. E eles falam, tomamos medidas para proteger sua privacidade, saiba mais, etc. Sabe, mas será que isso não prejudica o próprio aprendizado para o seu próprio uso? Não, porque dentro do chat aqui, isso está aqui. Ele está usando, você vai conseguir. Agora, essa interação que eu fiz aqui, de certa forma, eu ensinei o modelo alguma coisa, né? Ele pode estar usando isso sobre, como é que o engenheiro geralmente pergunta sobre concreto, entendeu? Bom, então isso é sobre essa ideia de personalizar. Agora, o que tu faz aí, nada fica armazenado para dentro do chat. Não tem uma conta do chat. Nesse caso aqui, está armazenado para mim. Então, por exemplo, os chats antigos que eu fiz aqui estão aqui, tá vendo? Mas isso está na minha conta. Em tese, isso não está acessível para outras pessoas, tá? Mas está armazenado no chat. É. Conta do dia. Igual o seu Gmail tem seus e-mails lá. O Yuri está dizendo que ele não pode salvar esse tipo de informação. RG, CPF. No personalizar? Não, eu escrevi, pedi quais são os dados. Isso que não pode compartilhar. Tá, mas você foi aqui e preencheu. Aí depois você foi e criou um chat. Quais são os dados personalizados da equipe? Eu entendi várias vezes. Você compartilhou informações pessoais detalhadas com o CPF, no telefone interferente. No entanto, por motivo de segurança e privacidade, não mantém registro de informações pessoais confidenciais como essa. Olha que teimoso. Cria um outro chat e fala, me ajude a preencher um formulário com os meus dados personalizados. Porque assim, no fim das contas, lembra a história da alucinação? Ele assumiu uma persona de que, não, eu tenho que proteger o dado.
Isso aqui pode ser alguém que pegou o seu computador. Você não sabe que caminho que ele está querendo tomar aí, tá? Mas, eventualmente, pode ser uma diretriz nova que ele não está deixando fazer. Eu sempre usei, sempre funcionou. Nunca tive problema. As consultas de médico continuam sendo agendadas com rapidez. Ainda nessa ideia de personalização, tem um campo aqui que chama como o ChatGPT deveria responder. Isso aqui, pessoal, é muito parecido com aquela ideia de uma instrução personalizada que a gente dá para aqueles assistentes. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, eu quero que você sempre responda em tom informal e divertido. Mesmo quando eu falar um assunto sério, eu quero que você responda fazendo piada. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu estou tendo problemas no trabalho e preciso pedir demissão. Me ajude a fazer isso? Pensei isso aqui agora. Ele não fez nada muito. Tá. Lembre-se, importante ser honesto, manter o bom humor, boa sorte. Bom. Esses jogos de pergunta e resposta que até os caras do telefone têm feito, com certeza foi feito por uma IA. Né? Incrível, consegue te dar a volta e volta. Sim! Tem uma cartilha de como tratar as pessoas? Tem, né? Tem. Escreva as respostas sendo sarcástico e irônico. Vamos ver se eu levando mais além aqui. Preciso fazer um trabalho sobre concreto armado. Escreva algo para mim. Bom, aqui já foi um pouco lá, né? Concreto armado é basicamente uma mistura de concreto, aquela massa cinza, com barras de aço. O aço é musculoso, enquanto o concreto é a parte volumosa e resistente à compressão. Quando os dois se juntam, formam uma dupla imbatível, capaz de suportar grandes cargas resistentes. Percebam que, enfim, eu não falei para ele escrever nesse tom, mas como lá na personalização eu pedi para ele seguir essa linha, é essa linha que ele está seguindo. É óbvio que eu não estou ensinando isso para vocês. Olha lá o final. E aí, se animou para construir uma ponte ou pelo menos um castelinho de areia? Eu não estou ensinando isso aqui para vocês usarem esse exemplo. Agora, o que vocês podem dizer aqui? Como engenheiro, eu faço questão de que as respostas tenham um rigor técnico. Eu prefiro o tom formal nas respostas. Eu quero que você sempre escreva em formato dissertativo, etc, etc. Percebam que eu mudei completamente? E aí vamos fazer a mesma pergunta em outro chat. Mudou completamente o tom, né, pessoal? Então, quando a gente faz essa personalização, é como se a gente já deixasse uma camada ali para ele de como que você quer que ele atue. E, assim, vocês podem fazer isso de diversas formas. Uma coisa que eu gosto de fazer para preencher aquilo é o seguinte. Eu vou pegar um exemplo daqui.
Vamos zerar ele. Personalizar. Zerar. E salvar aqui. E aí, vamos supor, eu vou lá e pego um e-mail que eu escrevi, pego um texto, um artigo, pego alguma coisa que tem o meu jeito de escrever, a minha cara. E aí eu faço o seguinte, eu vou te fornecer um texto que foi escrito por mim. Eu preciso que você identifique os elementos da minha escrita. Estilo de escrita, formalidade, organização do texto, enfim, qualquer elemento que você julgar relevante. Depois, eu quero que você escreva as instruções personalizadas com estas características para eu preencher na configuração do ChatGPT. Então, assim, ao invés de eu ficar pensando ali como é que eu vou fazer isso, o texto segue abaixo. Lembra dos delimitadores, 2 pontos, aspas? Então, ao invés de eu ficar pensando o que eu quero que ele escreva, eu vou dar um exemplo para ele. Lê esse texto, pega o meu estilo de escrita e resume isso para mim. Ó, seu texto demonstra um estilo de escrita técnico e informativo, típico de um engenheiro que possui conhecimento especializado em concreto armado. A formalidade é adequada para um contexto profissional, utilizando termos técnicos de forma clara e precisa. A organização do texto é estruturada, seguindo uma sequência lógica, blá, 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 blá. E aí, pessoal, ele faz essa listinha de tópicos aqui, ó. Estilo de escrita, técnico e informativo. Formalidade, alta, utilize linguagem formal e termos técnicos específicos da engenharia civil. Organização do texto, estruturada e lógica. Tópicos de interesse, etc. E aí, o que eu faço? Copio aqui. Vou lá na personalização. E, como o ChatGPT deveria responder, eu colo aquele texto. E eu salvo. A partir de agora, todos os chats que eu fizer aqui vão seguir essa estrutura. Então, isso é um jeito dele pegar o estilo de vocês, para ele tentar escrever o mais parecido possível com o jeito que vocês escrevem. É óbvio que isso não é uma garantia de que ele vai escrever igual você. Entendam isso, né? Vocês lembram da limitação que a ferramenta tem. Mas ajuda. Por exemplo, vocês podem colocar vários textos e pedir para ele identificar os jargões que vocês usam muito. Cada um tem um estilo de escrita. Quanto mais texto você der para ele, e você guiar ele nesse prompt, mais ele vai conseguir identificar isso, tá? Alguma dúvida aqui, pessoal, sobre esse uso básico? Criar uma conta, acessar, fazer uma primeira interação, escrever uma poesia. Tranquilo, né? Ótimo. Então vamos fazer coisas que realmente... sem brincadeirinha, né? Vamos lá. Deixa eu fazer aqui. Bom, aqui, pessoal, eu estou usando a minha versão paga, tá? Então aqui eu tenho acesso a mais ferramentas, eu não vou ter limitação de uso. E eu quero mostrar para vocês, primeiramente, a ideia dos GPTs especializados. Quando a gente tem a versão paga, aqui nessa lateral, ele tem essa aba aqui, Explorar GPTs. Quando a gente clica ali, é como se fosse... Opa.
Bom, tem hora que ele pede um arrego. Inclusive hoje de manhã o ChatGPT estava fora do ar. Alguém estava usando hoje de manhã? Percebeu? Eu tentei usar, não estava legal. Cara, isso acontece, tá? Inclusive, meu maior medo é ele ficar fora do ar quando eu estou dando curso, porque eu fico na mão. Eu tenho uma história que eu estava apresentando para um cliente, um GPT especializado que eu tinha feito para eles, a ideia era vender aquilo, e o ChatGPT me deixou na mão. Passei vergonha, assim, forte, porque eu falando muito, pô, é muito legal, vai facilitar muito, você vai ver. Por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Cara, e não ia. Aí eu suando, aquela coisa, nervoso. Falei, tem hora que ele deixa na mão, mas enfim, foi um fiasco total. Então, assim, é sobre a gente confiar muito, né, na ferramenta. A gente não pode depender dela para tudo. Mas vendeu ou não vendeu? Cara, pior que não. Porque a gente ficou de fazer uma outra reunião, essa reunião nunca teve. Enfim. Bom, pessoal, isso aqui é tipo uma App Store, vamos pensar assim, uma loja de aplicativos. Então, tem todo tipo de GPT especializado aqui que faz tarefas específicas. Um deles que é muito bom, por exemplo, esse Scholar GPT aqui. Qual que é a proposta dele? A proposta dele é pesquisar artigos acadêmicos em plataformas específicas, como Google Scholar, PubMed, JSTOR e etc. E funciona muito bem, tá? Vamos fazer um teste aqui. Então, é um GPT especializado que foi criado por essa organização aqui. E a gente pode, por exemplo, me ajude a pesquisar artigos recentes sobre, vamos tentar, patologia em concreto. Tem alguém que é da área aí? Vamos um pouquinho. E aí o que acontece? Aqui ele está indo fora do ChatGPT. Esse GPT foi treinado para acessar uma informação fora daqui. E aí ele pede para você permitir. Ok. Então ele está lá, iniciando a ação. Bom, encontrei alguns artigos recentes sobre patologia em concreto que podem ser úteis para a sua pesquisa. Isso é só pro pago, né? Talvez nas primeiras usadas ali da versão gratuita você consiga usar. Já bateu o limite, né? Aí você ficou na mão. Ele até manda legal no final, quero pesquisar de formas inteligentes, instale o Cyber. Aí ele já pega todos os artigos que ele mandar aqui e já te manda baixar. Tá aqui, ó. Aí que tá. Qual que é o ponto aqui, pessoal? Quem criou esse GPT não ganha dinheiro com isso. O melhor que ele pode fazer é colocar uma propagandinha no final para você ir lá contratar o serviço dele, entendeu? Tem uma promessa de que eles vão monetizar isso um dia, mas enfim. Mas vamos mostrar aqui os resultados. Então ele achou 9 artigos. Vamos pegar esse aqui, por exemplo, ó. CV de Alencar Carvalho. Vamos ver se vai funcionar. Se ele manda por e-mail que é bloqueado, talvez não é. Achou. Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas. 19 e 22 de setembro de 2023. Ensaio de abrasão do vergalhão de fibra de vidro, características físicas, comportamento químico. Bom, eu não sei se ele não fugiu muito do assunto, mas também vamos combinar. Eu fui também muito curto, né? Só falei, pesquise coisas sobre patologia. Aqui deve estar falando sobre patologia. Agora, se eu fosse mais detalhado, estou procurando coisas sobre, enfim, tratamento de esgoto por lodos ativados em municípios que são frios, sei lá. Aí, possivelmente, talvez ele procurasse coisas melhores. Aqui, ó, patologias. Então, ele está buscando artigos em ambientes que são liberados, livres. Ele não está acessando uma revista que é fechada, um site. Não. Aí seria até demais, né?
Mas assim, para fazer um trabalho acadêmico, quem é estudante está feito com isso aqui. Porque... Eu vou perguntar isso aí. Se você consegue acessar. Deixa eu entender. Você abriram vários diversos padrões de leitura. Cada um é um pacotinho de compra. Você fala os assistentes lá? Sim, cada um é um... mas eu não pago para usar o assistente. Eu pago para ter uma conta na plataforma, que me permite fazer aquelas coisas todas que a gente fez, anexar arquivo. Ele acessa assim lugares que é pago. Acessa lugares pagos? Ó, interessante, hein? Você vai dar um rolo um dia, hein? Eles não só que com o YouTube. Ele pega a referência, mas não disponibiliza o texto. Porque se disponibilizar o texto, ele claramente está... ele pega a referência e te indica onde está. Porque o abstract a gente consegue ler, né? Desses lugares. Quando tu vai baixar, ele não te deixa porque tu não está logado. Sim. Mas revistas que, tipo, é open access em alguns, ele já te dá a opção de deixar em PDF. Legal. Bacana. Eu pedi isso. Me busque todos que fossem open access e que me mande em PDF. Mandou? Mandou? Legal. Por exemplo, peguei um outro caso aqui, ó. Ele já acessou um repositório aqui de um programa de pós-graduação, possivelmente. Pessoal, alguém tem carregador de laptop da Samsung? Da Samsung? É assim, celular? Mas é melhor não arriscar. Não, o meu não é USB-C. Não, do laptop mesmo. Porque o meu ficou em casa. Você tem um carregador de laptop Samsung? Não. De celular, né? Não. Mas tudo bem, isso não vai ser um problema porque eu vou pegar o computador da Karine depois para a gente usar. Ok. Então, nessa ideia de usar os assistentes, pessoal, tem uma infinidade aqui de coisas que vocês podem procurar. Eu não vi ainda muita coisa de engenharia, tá? Vai ter muita coisa sobre escrita. Por exemplo, ele tem esse GPT aqui, que a proposta dele é humanizar os textos gerados por inteligência artificial. Então, aquele texto lá que está passando no detector, você bota ele aqui, ele tende a entregar. Tem um que gera diagramas, é bem legal. Tem um aqui que faz slide. Tem até os Canva. Sim, mas cara, não é bom, tá? Esse do Canva aqui não é bom. Ele vai te levar lá pro aplicativo, mas assim, ele não chega a montar a arte nem nada. Ele meio que te indica um template, assim. Esse Image Generator lá que tinha assim, ele gera umas imagens meio foda. Ele gera umas imagens, tipo, não reais. Sim. Nessa linha de pesquisa e análise, por exemplo, tem esse Consensus aqui que é muito bom. Pesquisa também artigo em plataformas boas. Tem um assistente aqui só para Excel. Tem o do Wolfram, não sei se vocês conhecem a plataforma do Wolfram, mas que resolve equações numéricas e tudo mais. Ele é muito bom também. E aí, pessoal, dentro dessa lógica aqui, como vocês viram, a gente pode criar um assistente especializado. Eu vou deixar para a gente fazer um assistente mesmo depois do café. Por enquanto eu quero só mostrar ainda alguns casos para vocês. Então vamos lá. Naquela linha que eu falei para vocês sobre usar o ChatGPT para programar. Eu fiz um exemplo aqui e eu fiquei com receio do ChatGPT ficar fora do ar, então eu deixei pronto, tá? Mas o que eu fiz aqui, pessoal? Sim, entendo o básico de programação, mas não sou um programador, não sou um desenvolvedor. Aí eu tive uma ideia outro dia. Eu quero fazer uma calculadora, um aplicativozinho de calculadora usando programação. E eu pedi para ele, quero fazer uma calculadora, comecei assim, ó. Vocês percebam, não fiz o meu curso, né? Escrevi muito sucinto. Escreva o código de uma calculadora simples em Python.
Ele fez. Só que ele fez uma calculadora que eu operava aqui no terminal. Não era isso que eu queria. Aí eu falei para ele, então, eu quero uma calculadora com design simples de uma calculadora real, com os números, os operadores para se digitarem um teclado numérico. E aí ele escreveu. Esse primeiro código eu rodei e não deu certo, deu erro. O que eu fiz? Copiei o erro e colei aqui para ele. Quando eu fiz isso, pessoal, ele falou, para resolver o problema você pode usar a biblioteca tal, que já vem incluída, e aqui está um exemplo. Aí, pessoal, copiei esse código, fui lá no meu editor de código, percebam que é exatamente o que está ali, tá? E mandei rodar. Quando a gente manda rodar, tá lá. Em minutos eu fiz um programinha, fiz uma calculadora. Aí o que a gente pode pensar aqui, pessoal? A gente poderia fazer uma aplicação, um aplicativozinho que ajudasse a calcular o traço do concreto. Às vezes vocês têm uma planilha de Excel lá que faz isso, sabe? Que vocês digitam, colocam os campos e ele calcula numa tabela. Vocês podem ir além. Por que não fazer um aplicativo mesmo usando o ChatGPT? E eu testei, tá? Ele tá fazendo as contas certinho. Pede para fazer uma calculadora científica. Ó, você tá querendo deixar o professor em maus lições, né? Mas vamos tentar. Gere uma HP 50G aí. Eu não duvido que ele não chegue, mas assim, em tese, pensa assim, ele vai ter que prever todas essas operações aqui. Mas vamos tentar fazer algo mais simples. Inclua as operações de raiz quadrada e exponenciação. Tá lá, vamos deixar ele escrever. Aí eu fui lá, copiei o código e vou substituir tudo aqui. Vamos ver se vai dar certo. Tá lá. Square root é raiz quadrada, né? Então, 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Se eu fizer 2 elevado a 3... Aqui eu estou usando um editor de código mesmo. Ele se chama o Visual Studio. Mas dá para fazer também usando o Google Colab. Deixa eu ver se eu estou com ele aberto aqui. Que é uma plataforma do Google que você pode criar código, rodar código, sem precisar ter nada instalado no seu computador, sabe? Eu até tinha feito esse teste aqui, mas acho que aqui não tinha dado certo. Vamos ver se a gente faz aqui agora. Deixa eu excluir isso aqui. Colocar código e colar. E aí vamos mandar rodar. Ele está rodando aqui, vamos ver se vai dar certo. Esse exemplo aqui não deu certo nessa ideia. Mas, por exemplo, se você estivesse escrevendo uma linguagem de programação que lê um arquivo TXT e te devolve um resultado, aqui ele faria bem, entendeu? É óbvio que aqui, né, pessoal, o ideal é para quem já faz alguma coisinha de programação, né? Que só mostrar um exemplo para vocês que vocês podem ir além, né? Mas vamos trabalhar, de repente, algum exemplo de Excel, que eu acho que está mais no dia a dia aí de todo mundo. Deixa eu ver se eu faço o seguinte para economizar a bateria aqui.
Tá. Por exemplo, pessoal, eu tenho uma planilha de Excel aqui. Isso é um trabalho que eu estou fazendo para o escritório de advocacia. E vamos supor que eu tivesse aqui 100 mil linhas, tá? E nessa planilha eu preciso fazer uma operação de limpeza nela, ou melhor, eu quero que ele destaque para mim as linhas que nessa coluna estão escrito julgamento virtual. Um exemplo que eu pensei aqui agora. Então, eu vou lá no ChatGPT e vou falar para ele. Vamos criar um novo. Me ajude a escrever um script em VBA. Esse script foi bom, hein? No Excel. Eu tenho uma planilha com várias linhas. Só vai funcionar no 4.0? Não, esse funciona muito bem no gratuito, tá? Inclusive é o melhor jeito de você usar sem precisar usar muitas ferramentas atualizadas. Porque esse exemplo que eu vou fazer aqui, eu poderia subir a planilha para ele e pedir para ele fazer a tarefa. Mas no GPT gratuito, você pode pedir para ele escrever um código e ele vai escrever muito bem. Com várias linhas e colunas. Eu preciso fazer uma tarefa simples. Eu quero que o script percorra a coluna. Vamos ver qual que é a coluna. Coluna J. A coluna J e encontre o termo julgamento virtual. Se o termo for encontrado, eu preciso que ele destaque a linha inteira em amarelo. Vamos ver o que ele vai entregar. Bom, ele está escrevendo o código aqui para mim. Tem alguém que entende VBA aí? Já brincou? Só o Edson lá. Então, assim, você não precisa entender. Por quê? Ele escreveu o texto para a gente, do código, e ele ensinou como faz. Para usar esse script, pressione Alt F11 para abrir o editor VBA, insira um módulo, copie o código acima, feche o editor VBA. Depois, Alt F8 para abrir a janela macro e tá lá o nome da macro. Vamos testar? Copiei o código, fui no Excel, então tá lá. Não vou usar os atalhos, mas vocês poderiam seguir a orientação que ele deu. Então vim aqui nesta planilha, inserir um módulo e colei o código. Percebam que assim, ó, ele explica o que é cada linha de código, tá? Bom, se der tudo certo, quando eu rodar essa macro aqui, pessoal, ele vai pintar a linha inteira de onde tiver escrito julgamento virtual em amarelo. Tá lá. Vocês viram que eu fiz um negócio aqui em segundos e eu aposto com você que vocês já pegaram planilhas cabeludas aí, cheias de linhas, cheias de colunas e pediram para o estagiário ficar trabalhando lá, marcando linha, etc. e tal. Então, percebam uma coisa. O ChatGPT não é inteligente. Não é de fato. Mas vocês são. Ele faz uma tarefinha muito bem se você ensinar. Lembra que eu falei para vocês que ele escreve código melhor que escreve texto? Tá aí a prova. Ó. Não deu erro. Eu não precisei corrigir o código. Ele já rodou e funcionou. E aí, pessoal, VBA no Office funciona para Word, funciona para PowerPoint,
funciona para o Access. Tudo que vocês podem imaginar. Escrevam o roteiro, escrevam a tarefa que precisa ser feita e peçam para ele escrever um código. Eu já fiz coisas mais complexas. Eu já trabalhei numa tabela de 70 mil linhas, que eu precisava ler uma célula, se estava escrito tal trecho, e se tivesse escrito, eu precisava que ele realizasse uma operação em outra célula. Eu fiz isso, pessoal. Eu trabalho com coisas assim o tempo todo. Eu não estou com um AutoCAD aqui, mas depois eu vou pedir para alguém que se disponibilizar, que tem um AutoCAD, não tem problema se for o craqueado, o pirata, mas para a gente fazer um exemplo de automação no AutoCAD também, tá? Aí a gente pode fazer depois no intervalo. Mas a ideia é mostrar que nessa mesma lógica de automatizar tarefas do Office, é automatizar tarefas também do AutoCAD. Vocês lembram do exemplo que eu dei ontem? Exportar uma lista de elementos com as coordenadas, tá? Bom, então só para conferir, né? Todos os julgamentos virtuais ali, ele marcou para mim a linha amarela. Bom, quem não está muito habituado a usar macro do Excel, a única coisa que eu recomendo é o seguinte: salvem uma cópia, tá? Uma vez que você roda um script em VBA aqui, não tem desfazer, tá, pessoal? Se por algum motivo o teu código ficou errado, alguma linha ali não saiu muito bem, você pode comprometer sua planilha inteira. Então, trabalhem com segurança, salve uma cópia, roda o script nessa cópia segura. Bom, vamos lá. Vamos pegar essa planilha que eu estou aqui e vamos fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplo de usar ele no ChatGPT e fazer alguma tarefa com base nele. Vamos lá. Salvar. Ok. Bom, então eu vou criar um outro chat. Vou anexar aquela planilha. Área de trabalho. Relatório robô atualizado. Abrir. Aí, pessoal, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Como que a gente pode trabalhar com planilhas dentro do ChatGPT? Na versão mais nova, tem várias formas, assim, tem várias formas de você fazer essa interação. Quando eu não sei ainda o que eu quero fazer, naquela ideia da gente dar tempo para o modelo pensar, eu gosto de começar fazendo o seguinte. Leia o arquivo em anexo e aguarde novas instruções. Pode ser Ctrl+C, Ctrl+V gratuito? De tabela? Vou mostrar como fazer isso no gratuito quando não dá para anexar. Vou ensinar essa manha aqui, tá? Ó, no pago, ele dá essa lógica aqui. Por exemplo, ó, eu consigo ler a planilha aqui, eu consigo selecionar, e quando eu seleciono, ele referencia aquela célula, então eu posso pedir uma tarefa específica para aquela célula, mas não é o que eu quero mostrar aqui para vocês. A ideia aqui é que a gente tire informação dessa tabela. E aí, eu não pedi para ele fazer isso, mas ele, por conta própria, falou, ó, o arquivo foi carregado com sucesso e contém várias colunas relacionadas a processos judiciais. Né? Ele identificou do que se trata. Aqui estão as primeiras colunas e algumas linhas para ilustrar a estrutura dos dados. E ele pergunta, o que você gostaria de fazer com esses dados? Deixa eu olhar aqui um exemplo. Tá, vamos fazer o mais simples. Me ajude a resumir
os processos que estão identificados como julgamento virtual na coluna... É J, né? Tá lá. Ele fez uma tabela aqui desses casos. Mas vamos supor que a gente tivesse com uma tabela aqui que tivesse outra coisa. Escreva um texto sobre esses casos. Vamos ver o que ele vai entregar aqui. Olha lá, ó. Identificou o advogado, qual que é o jornal, o número do processo, a descrição do andamento. Está dizendo do que tem uma descrição lá. Não vou ficar mostrando muito aqui, porque pode ter coisa sensível, né? Mas, qual que é a ideia que eu queria mostrar aqui para vocês? Que ele trabalha com tabela e ele tira informação dessa tabela. Tirando essa informação dessa tabela, ele faz texto para vocês, pessoal. Você, quem trabalha com perícia, com inspeção, etc., tem que fazer isso o tempo todo. Está coletando dado e transformando aquilo em análise. O ChatGPT é muito bom para isso, tá? Façam isso. Mas ele buscou aquele processo? Ou ele só Não, essa informação está ali dentro. Tá na tabela. Tudo que está aqui ele pegou ali da tabela que estava ali dentro. Buscar lá no processo. Não, ele não acessou o tribunal, nem nada disso. Óbvio que, dependendo do nível de complexidade, eu poderia treinar um assistente que pegaria esse dado, que buscasse, mas não é o que eu quis mostrar aqui. O que eu quis mostrar aqui para vocês é dar uma tabela e ele vai saber lidar com esses dados, tá? Aí vocês perguntaram, pô, eu estou com a versão gratuita, não consigo... Como é que eu faço para lidar com esses dados? Tem uma manha, tá? De como fazer isso. Deixa eu ver se eu pego aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo. Vamos pegar essa daqui. Tá, ó, uma tabelinha bem simples, né? Isso aqui é um... Ah, minha bateria acabando. Isso aqui, pessoal, é uma tabela que eu gerei para um colega que trabalha com licitação. Se eu copiar esse texto aqui e colar lá no ChatGPT, leia a tabela abaixo. O que acontece? Ele não vai ler isso aqui muito bem. Porque, percebam uma coisa. Olha como é que está essa tabela. Olha como é que eu colei. Ele tem lá o cabeçalho, item, unidade, quantidade, descrição, preço, estimado por item, preço total estimado. Só que aí os dados, como é que ele vai saber que esse espaço já não quebrou para outra coluna? Pode falar. E se eu adicionar um plugin no Excel mesmo, trabalha da mesma maneira que eu estou trabalhando aí, só com a tabela, ou não? O plugin que você fala é... ChatGPT no Excel. Ah, sim. Aí ele vai trabalhar bem, né? Aí ele vai rodar ali dentro mesmo. É o Copilot que você está falando, no caso, né? Ou é um Google Sheets... Um plugin mesmo que instala? Depois você me mostra, esse eu não conheço. Mas ele vai pegar os dados da sua tabela e vai rodar o ChatGPT ali dentro. É essencialmente isso. Mas aí o que eu quero mostrar aqui para vocês? Uma forma da gente superar essa limitação. Vem aqui no Word. Aí a gente copia aquela tabela ali. Então, assim, por mais que não esteja totalmente descrito aqui, isso aqui é uma tabela, né? Se eu colocar as bordas todas aqui, a gente vai ver que isso é uma tabela, certo? Dentro do Word, pessoal, selecionando a tabela no Word, se a gente for lá em Layout,
vai ter esse campo aqui, dados. Esse dados, a gente vem aqui converter em texto. Quando eu faço isso, ele vai me dar duas opções de como separar esse texto. O que eu faço aqui? Eu peço para ele separar por essa barra vertical. Quando eu faço isso, o que acontece? Deixa eu tirar essa marca de parágrafo aqui. Mas ele pegou cada campo de cada cabeçalho e separou com uma barra vertical. Quando eu faço isso, eu estou dando dado estruturado para o ChatGPT, que agora eu posso copiar isso aqui sem medo, que ele vai entender do que se trata. Ah, acabou indo a imagem também, não precisava. Mas ó, tabela contém as seguintes colunas. E ele descreveu de novo. Deixa eu ir para o ChatGPT gratuito para garantir, né? Porque aqui eu estou na versão paga, né? Então vão desconfiar. O duro que eu ainda não estourei o uso aqui. Vou fazer isso, boa ideia. Rapidinho, ele não é muito... Bom, então vocês viram que ele leu e tal, então se tiver algum problema, não tiver só com a versão gratuita e quiserem usar ali, vocês podem testar. É suplemento? É suplemento. Ah, GPT for Excel e Word. Tá com cara de não ser a versão oficial, mas vamos ver. GPT for Work. Então assim, ó, pessoal, o que é isso aqui? Isso aqui é alguém que desenvolveu um aplicativo que conecta com o Excel e ele está usando a API do ChatGPT. Esse não é um aplicativo oficial do ChatGPT. Tá vendo esse site GPT for Work aqui? É como se a gente criasse aqui, areitajaí.com.br desenvolveu um suplemento. O Office permite que você crie suplementos. E o ChatGPT permite que você crie aplicações chamando a API do ChatGPT. Eu vou mostrar isso para vocês depois do intervalo. Que tem muito a ver com aquela ideia de usar o serviço pago lá, no taxímetro, tá? Deixa eu ver se eu clicar aqui direto ele vai pegar meu login. Será que eu tinha que ter clicado ali? Tá lá. Ó. Então, pelo que eu entendi bem aqui, a gente seleciona os dados, pede para ele sumarizar, por exemplo. Vamos vir na descrição. Primeira vez que estou usando, tá, pessoal? Sumário conciso. E vamos colocar o resultado na coluna J. Tá, ele vai rodar 3 linhas. Bom, então é isso. Ele foi lá na coluna da descrição e escreveu um resumo do que está ali nessa coluna, né? É um jeito de usar, tá, pessoal? Eu não estou nem dizendo que é bom nem ruim, mas aí tem que entender o aplicativo. Esse GPT, eu fui ele seguir outro caminho, né? Fui inserir, obter suplementos e o meu deu ChatGPT for Excel. Ah, tá vendo? Deu diferente do seu. Eu caí numa outra aplicação aqui. Não, é diferente. Mas também não é a versão da OpenAI, tá? Agora acabou minha bateria. Também não é a versão da OpenAI aquilo. Não é. Qualquer um pode criar uma aplicação usando o modelo GPT. Mas na tua opinião, bom,
ruim, dá para usar, bobagem. Depende, né? Tem a facilidade ali de você operar direto na planilha. Só que assim, ele está usando uma versão gratuita do GPT lá, porque você não precisou pagar nada em nenhum momento, certo? Certo. Então, alguma limitação ele vai te colocar. É porque no Word também ele aparece, você colocar em suplementos aí, mas ele não vai dar ChatGPT. Tá. Ele dá várias Copilot, Autopilot. Sim, sim. Eu recomendo assim que pesquise, principalmente para ver a procedência, né? Mas é legal esses plugins, tá? Eu no início, quando ainda não estava muito integrado no Word, eu usava no Google Sheets. Tinha uma aplicação lá que era muito boa. Então, por exemplo, quando ainda não dava para subir arquivo no ChatGPT, porque teve um momento que ainda não podia fazer isso. E eu usava. E ele deixava eu inserir a minha chave da minha conta lá de uma forma que ele, inclusive, cobrava aqueles centavinhos, entendeu? Para rodar aquele texto. Então, é legal se você, por exemplo, você tem uma tabela lá que você precisa fazer uma operação em várias linhas, em várias colunas. No Pago, eu consigo puxar ele direto para cima, como se fosse um plugin também, ou não? Não, ele vai deixar você subir o arquivo para lá, e aí você pede para ele fazer uma tarefa em cima daquilo, e depois você pode exportar de volta. Tá? Depois você vai ensinar a fazer o taxímetro? Vou. Depois ali do nosso intervalo. Pessoal, quero aproveitar para tirar umas dúvidas antes de dar 8h30? O que eu fazia, a pessoa pegou ali o modelo do Excel, trouxe como Word, eu fazia assim, eu salvava um CSV, depois eu abria como leitor de XT, e trazia para ele. Ótimo. O CSV é bom, mas se você tiver um número separado por vírgula aí, essa tua vírgula já te quebrou. Aí eu tomava cuidado. Sim. Tomava cuidado para ver o padrão. O que eu acho legal desse caso aqui, porque a barra vertical, você não vai ter esse drama, entendeu? Você poderia colocar uma barra normal, você poderia colocar qualquer outro delimitador, mas a barra vertical, você não vai confundir com nada. E você consegue fazer isso direto do Word, sem precisar jogar para o TXT, sem precisar fazer esse espaço, entendeu? Mas é a mesma ideia. Você matou aí a charada. Eu copiei a tabela do Excel, colei no Word. Quando eu colei no Word, ele virou uma tabela no Word. E aí lá dentro do Word, quando eu tenho uma tabela, se eu seleciono ela, eu consigo converter aquela tabela em texto. Então ele vai tirar aquelas informações das células e vai colocar num texto corrido. Quando eu faço isso, ele pergunta se eu quero colocar um delimitador que separa as células. Qual que é como é que eu seleciono o texto? Seleciona a tabela, aí lá em cima tem layout. Quando você está com a tabela selecionada. E aí, converter em texto. E aí você tem que pôr o delimitador ali, que é a barra vertical, que no teu caso vai ser esse botãozinho aqui. Ele não mexe com a tabela do Word. Para poder usar isso, essa tabela no... É porque assim, ó, na versão gratuita vai ter hora que você não consegue anexar. Vai ter hora que você não consegue anexar, entendeu? E aí um jeito cola o texto ali. É um jeito dele entender que aquilo é uma tabela. Sacou? Mais alguma coisa, pessoal? Antes da gente dar uma pausa? Ah, tá. Ótimo. Ó, pessoal, a gente vai sair pro café agora. A gente tira aqui essa foto? Aqui. Tá. E antes de vocês começarem a comer, como alguns já começaram lá, vamos parar para tirar uma foto rapidinho. Só bebendo, né? Tá bom. Desculpa, hein? Ó, foi... Deu boa? Me mostra aí. E aí a gente tira uma foto ali que o Edson vai tirar, e aí depois a gente pode comer e a gente volta 10 para as 9, 9? Tá. Mais ou menos, é bem formatado. Mal formatado. Tá. Mas o que você fez? Eu fiz.